Bom dia, gente. Estão vendo, vocês vão ver esse vídeo, peço desculpas, tá? Pela demora da entrega do vídeo, né? Que eu ainda estou terminando essa semana de provas aí, e aí, então, por isso essa demora, tá? Vamos seguir aqui com a aula, então. Na primeira aula, eu falei sobre... Eu li todo o regulamento lá das, das regras de transferência dos jogadores, tá? O de registro e transferência. E agora a gente vai partir para o que tem disposto lá na Lei Pelé, ok? Então, já para não desvirtuar muito, não perder, deixa eu só desligar aqui para não ficar atrapalhando. Vamos ver, isso. Não ficar atrapalhando vocês aí. Vamos já seguir então aqui sem ficar assim rodeando muito. O artigo 27b, o artigo 27b, que é onde se começa a falar sobre questões contratuais dentro da Lei Pelé, ela fala já de cara assim, ó, são nulas de pleno direito as cláusulas de contrato firmados entre entidades de prática desportiva e terceiros, ou entre estes e atletas, que possam intervir ou influenciar nas transferências de atletas, ou ainda que interfiram no desempenho do atleta ou da entidade de prática desportiva, exceto quando objeto de acordo ou convenção coletiva de trabalho, tá? E são nulos daí no artigo 27c, ele fala que são nulos de pleno direito os contratos firmados pelo atleta ou por seu representante legal com um agente desportivo, pessoa física ou jurídica, bem como as cláusulas contratuais ou de instrumentos procuratórios que resultem em vínculo desportivo, implique em vinculação ou exigência de receita total ou parcial exclusiva da entidade de prática desportiva decorrente de transferência nacional ou internacional de atleta, em vista da exclusividade de que trata o inciso 1º do artigo 28. Restringam a liberdade de trabalho desportivo, estabeleçam obrigações consideradas abusivas ou desproporcionais, infringam os princípios da boa-fé objetiva ou do fim social do contrato, ou versem sobre o gerenciamento de carreira de atleta em formação com idade inferior a 18 anos. Então, aqui ele elenca aquelas questões que eu já falei na aula passada, que também estão previstas lá no regulamento do Nacional de Registros e Transferência dos Atletas. E aí vem o artigo 28, que é um dos mais conhecidos da Lei Pelé, tá? Que fala que a atividade do atleta profissional é caracterizada por remuneração pactuada em contrato especial de trabalho desportivo firmado com entidade de prática desportiva, no qual deverá constar obrigatoriamente cláusula indenizatória desportiva devida exclusivamente à entidade de prática desportiva, a qual está vinculado o atleta nas seguintes hipóteses, tá? E aí as hipóteses são, começa com A e B, e aí ele vai para o inciso 2, tá? O A diz que é transferência do atleta para outra entidade, nacional ou estrangeira, durante a vigência do contrato especial de trabalho desportivo ou por ocasião do retorno do atleta às atividades profissionais em outra entidade de prática desportiva no prazo de até 30 meses, ok? O inciso 2 fala que é obrigatório também dentro do contrato especial de trabalho desportivo a cláusula compensatória desportiva, que é devida pela entidade de prática desportiva ao atleta, nas hipóteses dos incisos 3 a 5 do parágrafo 5º, né, que a gente vai ler daqui a pouco. E aí o parágrafo 1º ele fala que o valor da cláusula indenizatória desportiva, que se refere ao inciso 1 do caput desse artigo, será livremente pactuado pelas partes e expressamente quantificado no instrumento contratual. E aí ele tem, nos seus incisos desse parágrafo, até o limite máximo de 2.000 vezes o valor médio do salário contratual para as transferências nacionais, ou seja, para quem ficou com aquela dúvida na aula passada, não é que tem que ser de 2.000, é até 2.000 vezes, tá? O valor médio do salário contratual. E o inciso 2º fala que sem qualquer limitação para as transferências internacionais, como a gente já viu. O parágrafo 2º fala que são solidariamente responsáveis pelo
pagamento da cláusula indenizatória desportiva, ou seja, aquela cláusula que é paga à entidade desportiva quando da transferência do atleta. De que trata o inciso 1º do caput desse artigo? O atleta e a nova entidade de prática desportiva empregadora, ou seja, os dois pagam, tá? São solidários nesse pagamento dessa cláusula, ok? Deixa eu pegar aqui que às vezes eu acho que tá com... a luz tá ruim agora sim. Tá. O parágrafo 3º, ele fala que o valor da cláusula compensatória desportiva que se refere ao inciso 2 desse caput, desse artigo, será livremente pactuado entre as partes e formalizado no contrato especial de trabalho desportivo, observando-se como limite máximo 400 vezes o valor do salário mensal no momento da rescisão e como limite mínimo o valor total de salários mensais a que teria direito o atleta até o término do referido contrato. E o parágrafo 4 fala que aplicam-se ao atleta profissional as normas gerais da legislação trabalhista e da Seguridade Social, ressalvadas as peculiaridades constantes dessa lei, especialmente as seguintes. Aqui, quando ele fala Seguridade Social, isso daí a gente vai ver lá no artigo 45, mas fiquem com essa coisa na cabeça aí, tá bom? Se conveniente a entidade de prática desportiva, a concentração não poderá ser superior a 3 dias consecutivos por semana, desde que esteja programada qualquer partida, prova ou equivalente, amistosa ou oficial, devendo o atleta ficar à disposição do empregador por ocasião da realização de competição fora da localidade onde tenha sua sede. Ok? E o prazo de concentração poderá ser ampliado independentemente de qualquer pagamento adicional quando o atleta estiver à disposição da entidade de administração do desporto. O inciso 3º fala que acréscimos remuneratórios em razão de períodos de concentração, viagens, pré-temporada e participação do atleta, prova ou equivalente, conforme previsão contratual. Repouso semanal remunerado de 24 horas ininterruptas, preferentemente em dia subsequente à participação do atleta na partida, prova equivalente, quando realizada no final de semana. E férias anuais remuneradas de 30 dias, acrescidas do abono de férias, coincidentes com o recesso das atividades desportivas. Jornada de trabalho desportiva normal de 44 horas semanais, de acordo com o artigo 7º lá da nossa Constituição Federal, para se equivaler com os trabalhadores comuns, tá? Aqui, no parágrafo 5º, daí ele fala que o vínculo desportivo do atleta com a entidade de prática desportiva contratante possui-se com o registro do contrato especial de trabalho desportivo na entidade de administração do desporto, tendo natureza acessória ao respectivo vínculo empregatício, dissolvendo-se para todos os efeitos legais com o término da vigência do contrato ou seu distrato, com o pagamento da cláusula indenizatória desportiva ou da cláusula compensatória desportiva, com a rescisão decorrente do inadimplemento salarial, da responsabilidade da entidade de prática desportiva empregadora, nos termos dessa lei, com a rescisão indireta nas demais hipóteses previstas na legislação trabalhista e com a dispensa imotivada do atleta. E aí o parágrafo 7, ele fala que a entidade de prática desportiva poderá suspender o contrato especial de trabalho desportivo do atleta profissional ficando dispensada do pagamento da remuneração nesse período, quando o atleta for impedido de atuar por prazo ininterrupto superior a 90 dias, em decorrência de ato ou evento de sua exclusiva responsabilidade, desvinculado da atividade profissional, conforme previsto no referido contrato. Já o parágrafo 8 fala que o contrato especial de trabalho desportivo deverá conter cláusula expressa reguladora, deixa eu voltar aqui, de sua prorrogação automática na ocorrência da hipótese prevista no parágrafo 7º deste artigo, ok? Quando aquela questão do atleta se machucar por um período e ficar inapto a poder jogar por um período de mais superior a 90 dias, aí se prevê esse parágrafo aqui, que tem a sua prorrogação automática na ocorrência dessa hipótese, ok? Quando o contrato especial de trabalho desportivo por prazo inferior a 12 meses, o atleta profissional terá direito, por ocasião da rescisão contratual por culpa da entidade de prática desportiva empregadora, a tantos 12avos da remuneração mensal, quantos forem os meses da vigência do contrato referentes às férias, abono de férias e 13º salário.
Não se aplicam ao contrato especial de trabalho desportivo os artigos 479 e 480 da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que foi aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943. Mas aqui a gente tem um peguinha, um pega-ratão, que mais além, quando eu terminar de falar de todas essas questões, eu vou trazer à baila esses artigos aqui para sustentar algumas hipóteses que a gente vai ver já já, ok? O artigo 28A, ele fala que caracteriza-se como autônomo o atleta maior de 16 anos que não mantém relação empregatícia com entidade de prática desportiva, auferindo rendimentos por conta e por meio de contrato de natureza civil. Ok? O vínculo desportivo do atleta autônomo com entidade de prática desportiva resulta de inscrição para participar de competição e não implica reconhecimento de relação empregatícia. E a filiação ou vinculação de atleta autônomo à entidade de administração ou sua integração às delegações brasileiras partícipes de competições internacionais não caracteriza também vínculo empregatício. E o disposto nesse artigo, ele não se aplica às modalidades desportivas coletivas, ou seja, tá? Aqui é um negócio que não se aplica aos jogadores de futebol, tá? A gente sempre fala que e eu inclusive falei numa resposta na aula passada, que tanto a Lei Pelé quanto o Regulamento Nacional de Transferência de Atletas, ele geralmente não englobava, ele era, tipo, nitidamente, tu via que ele era focado para jogadores profissionais de futebol. E aí a gente percebe aqui que, para não ficar tão escancarado, eles colocaram um artigozinho assim que destoa, que não se relaciona com atletas de futebol, tá? Mas não se enganem, a maior parte, ela é, assim, ó, escancaradamente, tu consegue ver lendo os artigos que ela é específica para jogadores de futebol, ok? Apesar de que pode se aplicar para outras modalidades. Bom, vamos para o artigo 29. O artigo 29, ele fala que a entidade de prática desportiva formadora do atleta terá direito a assinar, aqui, ó, isso daqui é importante, ó. A entidade de prática desportiva formadora do atleta terá direito de assinar com ele, a partir de 16 anos de idade, o primeiro contrato especial de trabalho desportivo, cujo prazo não poderá ser superior a 5 anos. Ok, normal, como é para ser, como todos os contratos de especiais de trabalho desportivo são, de 3 a 5 anos. Só que ele tem uns parágrafos aqui, ó, que fala sobre aquela questão do clube formador. É considerada formadora de atleta a entidade desportiva que forneça aos atletas programas de treinamento nas categorias de base e complementação educacional, que nem a gente já viu lá no regulamento na aula passada, tá? Satisfaça cumulativamente os seguintes requisitos. E aí ele cita uma série, desculpa o termo, uma porrada de questões que a entidade de prática desportiva tem, ela é obrigada a ter todas elas, não é uma ou outra, todas elas, para ela poder manter aquele certificado de clube formador dele, ok? E elas são estar o atleta em formação inscrito. Mil perdões, deixa eu. Estão ligando para cá, deixa eu recusar aqui. Mil desculpas. Estar o atleta em formação inscrito por ela na respectiva entidade regional de administração do desporto há pelo menos 1 ano, comprovar que efetivamente o atleta em formação está inscrito em competições oficiais, garantir assistência educacional, psicológica, médica e odontológica, assim como alimentação, transporte e convivência familiar, manter alojamento e instalações desportivas adequados, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade. Manter o corpo de profissionais especializados em formação técnico-desportiva. Ajustar o tempo destinado à efetiva atividade de formação do atleta, não superior a 4 horas por dia, aos horários do currículo escolar ou de curso profissionalizante, além de propiciar-lhe a matrícula escolar com exigência de frequência e satisfatório aproveitamento. Ser a formação do atleta gratuita e as expensas da entidade de prática desportiva.
comprovar que participa anualmente de competições organizadas por entidade de administração de desporto em pelo menos 2 categorias da respectiva modalidade esportiva e garantir que o período de seleção não coincida com os horários escolares. Aqui a gente tem 2 situaçõezinhas. Aqui a gente tem, como por exemplo, quando fala daquele ajustar o tempo destinado à efetiva atividade de formação escolar do atleta, a gente pode levar em consideração, eu esqueci o nome do atleta, mas teve um atleta que ele tinha sido convocado para a seleção, o seleção, acho que sub-20, para participar numa competição oficial. Não acho que era a Copa do Mundo, era uma outra. E teve uma partida que ele teve que desfalcar, por quê? Porque ele tinha prova. Ele tinha prova e ele tinha que manter o aproveitamento dele, senão ele não ia poder ter essa relação com o clube, com as entidades de prática desportiva, né? Então ele teve que desfalcar a seleção para fazer a prova, tá? Para daí poder reintegrar o elenco, né? E aqui, essa questão aqui que fala do manter alojamento em instalações esportivas adequadas, sobretudo em matéria de alimentação, higiene, segurança e salubridade, aqui a gente pode levar em consideração que foi em cima dessa linha, essa linha D, a linha D desse artigo, que o Flamengo quase perdeu o certificado dele de clube formador, né? E ainda eu acho que está sob uma suposta investigação, digamos assim, por conta daquela tragédia feita que aconteceu lá com os meninos do Flamengo lá, que eles faleceram dado aquele incêndio dentro das instalações do Flamengo, né? Então, eles quase perderam o certificado de clube formador deles por conta daquele episódio. Sabe-se lá o que aconteceu? Eu não sei, não estou muito familiarizado com a situação para saber o que aconteceu, que eles não perderam, mas quase perderam. Então, enfim, vamos lá. O parágrafo 3º, ele fala que a Entidade Nacional de Administração do Desporto certificará como entidade de prática desportiva formadora aquela que comprovadamente preenche os requisitos estabelecidos nesta lei. E o parágrafo 4º fala que o atleta não profissional em formação, maior de 14 e menor de 20 anos de idade, ele poderá receber auxílio financeiro da entidade de prática desportiva formadora sob a forma de bolsa de aprendizagem livremente pactuada mediante contrato formal, sem que seja gerado vínculo empregatício entre as partes. E a entidade de prática desportiva formadora, ela fará jus a valor indenizatório se ficar impossibilitada de assinar o primeiro contrato especial de trabalho esportivo por oposição do atleta ou quando ele se vincular sob qualquer forma a outra entidade de prática desportiva, sem a autorização expressa da entidade de prática desportiva vigente, né? Que é a formadora, atendidas as seguintes condições. O atleta ele deverá estar regularmente registrado e não pode ter sido desligado da entidade de prática desportiva formadora. A indenização será limitada ao montante correspondente a 200 vezes os gastos comprovadamente efetuados com a formação do atleta, especificados no contrato de que trata o parágrafo 4º desse artigo. O pagamento do valor indenizatório somente poderá ser efetuado por outra entidade de prática desportiva e deverá ser efetivado diretamente à entidade de prática desportiva formadora no prazo máximo de 15 dias, contados da data da vinculação do atleta à nova entidade de prática desportiva, para efeito de permitir o novo registro em entidade de administração do desporto. O parágrafo 7º, ele fala que o contrato de formação desportiva a que se refere o parágrafo 4º desse artigo, ele deverá incluir obrigatoriamente identificação das partes e seus representantes legais, duração do contrato, direitos e deveres das partes contratantes, inclusive garantia de seguro de vida de acidentes pessoais para encobrir as atividades do atleta contratado, especificação dos itens de gasto para fins de cálculo da indenização com formação desportiva. E é isso. E o parágrafo 7º, ele fala que a entidade de prática desportiva formadora e detentora do primeiro contrato especial de trabalho desportivo com um atleta, por ela profissionalizado, terá o direito de preferência, aqui, essa é a parte que que é importante para vocês, ó. Eu vou ler de novo, ó. A entidade de prática desportiva formadora e detentora do primeiro contrato
especial de trabalho esportivo com um atleta, por ela profissionalizado, terá o direito de preferência para a primeira renovação desse contrato, cujo prazo não poderá ser superior a 3 anos, salvo se para equiparação de proposta de terceiro, tá? Salvo para essa equiparação de proposta de terceiro. Ou seja, eu sou o Inter. Eu tenho minhas categorias de base e eu tenho um atleta que ele foi formado no meu clube. Quando der a idade mínima e eu quiser efetuar um contrato especial de trabalho esportivo, oficializar o contrato e não manter aquela bolsa de aprendizagem que não tem o vínculo empregatício, eu posso fazer ele pelo máximo de 5 anos, tá? E quando findado esses 5 anos, se ele tiver outras propostas, a minha proposta vai ter preferência em renovação quase que automática, digamos assim, salvo se as propostas deles se equipararem às minhas, tá? Se a minha proposta for equiparada por outro, aí o atleta, sim, ele pode ele pode ser contratado por outro atleta. Só um minutinho aqui, deixa eu desativar aqui um pouquinho, só um momento. Desculpa, gente. Voltando aqui, falar assim, ó. Então, se ele tiver, digamos assim, o cara ele é um monstro, ele joga bola pra caralho. E aí, eu vou lá, ofereço minha renovação, e ele recebe várias outras ofertas de trabalho. E aí, só que nenhuma delas se equipara à minha. Então, mesmo que não, o meu contrato, o meu clube, eu vou ter preferência em renovar esse contrato com ele, porque eu sou clube formador dele. Então, é meio que assim, ó, se não tiver nenhuma proposta que seja igual ou superior à minha, ele vai renovar comigo. Ele vai ficar com o clube, tá? É meio que como se fosse quase assim, uma renovação automática, digamos assim, tá? Mas salvo se tiver nessas questões. Só deixa eu fechar a porta aqui um pouquinho, que o pessoal chegou, para não atrapalhar o som aqui. Só um momentinho. Deu. Agora sim. Vamos lá. O parágrafo 8º, ele fala que, para assegurar o seu direito de preferência, a entidade prática desportiva formadora e detentora do primeiro contrato especial de trabalho desportivo deverá apresentar até 45 dias antes do término do contrato em curso proposta ao atleta, de cujo teor deverá ser cientificada e correspondente cientificada a correspondente entidade regional de administração do desporto, indicando as novas condições contratuais e os salários ofertados, devendo o atleta apresentar a resposta à entidade de prática desportiva formadora, cujo teor deverá ser notificado à referida entidade de administração no prazo de 15 dias contados da data do recebimento da proposta, sob pena de aceitação tácita. Ok? O que ele está dizendo aqui? Dentre aqueles requisitos que eu falei anterior ali, que a minha proposta tem que ser superior a todas as outras, o que acontece? Para eu me valer dessa preferência, 45 dias antes do fim desse contrato, eu tenho que chegar, eu, Inter, tenho que ir lá na FGF, na Federação Gaúcha de Futebol, tenho que apresentar o contrato, a nova oferta de contrato, e a partir da FGF, o atleta vai se dar ciência dessa oferta. Se dando ciência dessa oferta, o atleta ele tem 15 dias para responder tanto o clube quanto a entidade. Caso ele não responda, é uma aceitação tácita, o contrato se renova automaticamente, ok? Ele se renova automaticamente. E aí agora ele vem com a hipótese que eu falei, ó.
O parágrafo 9 fala que, na hipótese de outra entidade de prática desportiva resolver oferecer proposta mais vantajosa ao atleta, vinculado à entidade de prática desportiva que o formou, deve-se observar o seguinte. Inciso 1. A entidade proponente deverá apresentar à entidade de prática desportiva formadora proposta, fazendo dela constar todas as condições remuneratórias. A entidade proponente deverá dar conhecimento da proposta à correspondente entidade regional de administração. E a entidade de prática desportiva formadora poderá, no prazo máximo de 15 dias, a contar do recebimento da proposta, comunicar se exercerá o direito de preferência de que se trata o parágrafo 7º nas mesmas condições oferecidas. Ok? Então, vamos lá. O Inter tá lá com o clube. Eu não sou mais o Inter tá lá. E eu sou, sei lá, o Palmeiras. Eu sou o Palmeiras. E eu quero aquele atleta. Então, eu tenho que apresentar a proposta para o Inter, eu tenho que apresentar a proposta para a FGF, e daí sim, tendo a proposta, ela tem que conter todas as questões remuneratórias, tudo, tanto para a entidade, tanto para o Inter quanto para a FGF, eu tenho que especificar tudo bonitinho. Por quê? Porque aí, dado esse prazo, a entidade prática desportiva formadora, ela vai poder, no prazo máximo de 15 dias do recebimento dessa proposta feita por mim, comunicar tanto a mim quanto para a FGF se ela vai se valer do parágrafo 7º que trata da preferência. Só que daí o que ele está dizendo no se valer? Ele está dizendo assim, beleza, eu recebi uma proposta que é mais vantajosa para o meu atleta, eu tenho 15 dias para dizer se eu vou equiparar essa proposta, se eu vou fazer uma proposta maior para manter o meu direito de preferência, ou eu vou deixar o atleta que vire e eu não vou gastar tanto dinheiro assim para manter o atleta no clube. É isso. Ok? É uma questão, tipo, é meio que assim, quando se trata dessa questão de jogo de clube formador, é meio que um jogo de xadrez feito pelas entidades, né? Com esses prazos de 15 dias, em que eles têm que fazer a sua jogada para o clube, comunicar a FGF, que é como se fosse o tapinha, e aí passa a vez pro atleta adversário, pro clube adversário, fazer a sua jogada ou não, entendeu? Então, ou declarar o checkmate, digamos assim. É bem bacana, é bem interessante isso aqui, porque são prazos muito curtos. Então, assim, ó, o clube que ele está precisando, que ele não é o clube formador, é o clube proponente, ele tem que considerar que o clube ele tem que fazer uma oferta que seja vantajosa a ponto do clube não oferecer mais. Ele tem que tipo, considerar que o atleta ele vai responder naqueles 15 dias se ele quer ou não aquele contrato oferecido pelo clube formador, porque senão é aceitação tácita e aí já era, entende? Então é meio que assim, ó, é meio que assim, ó, quem sofre de ansiedade nesse momento aí é um abraço, né? Então é bem interessante essa época assim de contratação de clube de atleta formador. O parágrafo 10, ele fala que a entidade de administração do desporto ela deverá publicar os recebimentos das propostas de que tratam o parágrafo 7º e 8º nos seus meios oficiais de divulgação no prazo de 5 dias contados da data do recebimento. Ou seja, a FGF ela tem que publicar todas as propostas que ela recebe. Por quê? Porque clube formador, eu clube proponente, sempre se eu quiser aquele atleta que é formado dentro do clube, eu tenho que informar obrigatoriamente a FGF, porque a FGF tem que dar publicidade a essa proposta, porque daí os outros clubes, eles têm sempre que ter uma média, saber assim aonde que está, a quantas anda as propostas ali, porque se eu, clube terceiro, digamos o Vasco, quiser entrar na jogada também, eu tenho que saber onde está. Eu não vou entrar com uma proposta que é inferior às que já estão rolando ali, entende? É meio que quase um leilão, digamos assim, tá?
O parágrafo 11, ele fala que caso a entidade de prática desportiva formadora oferte as mesmas condições e, ainda assim, o atleta se opõe à renovação do primeiro contrato especial de trabalho desportivo, ela poderá exigir da nova entidade de prática desportiva contratante o valor indenizatório correspondente a, no máximo, 200 vezes o valor do salário mensal constante da proposta. Ou seja, aqui ele está dizendo na situação, tipo assim, ó, eu sou o Inter, clube formador, eu fiz uma proposta maior que é do Palmeiras. E o Palmeiras não fez outra contraproposta. Então, o atleta, ele tem que aceitar, ele tem que aceitar. Se ele não aceitar e ele firmar contrato, seja com o Palmeiras ou com qualquer outra entidade de prática desportiva, eu posso chegar lá e cobrar da entidade que contratou o atleta esse valor indenizatório, referente a todos os gastos que eu tive com a formação daquele atleta, ok? Salvo comprovadamente, né? Mostrando que eu fiz a maior proposta, ele se negou, ele não quis, eu tinha preferência do atleta e isso me dá direito a receber esse valor indenizatório. Ou seja, por isso que mediante todas essas questões, o que eu vou trazer aqui, ó? Só essa reflexão. Lembra naquelas aulas que a gente falou anteriormente da história do futebol, da história do desporto no Brasil, em que o professor ele contou para vocês, eu também trouxe aqui, que tinha aqueles jogos universitários e tudo mais, e que se eles não tivessem sido encerrados, tá, censurados lá na época da ditadura, a gente teria um movimento parecido com os drafts hoje em dia, e eu falei para vocês que só não acontece assim porque ao longo dos anos pós-ditadura militar se criou várias leis e regulamentações que dão voz a, às categorias de base, entendeu? Dá força para que se invista em categorias de base. Aqui é um grande exemplo, entende? Esse é um grande exemplo. O clube formador, ele só ganha, ele não sai no prejuízo nessa questão. No máximo, o prejuízo máximo que ele sai é ficar sem o atleta, mas ele não sai sem perder o dinheiro que ele gastou. Entende? Ele investe, ele gasta muito dinheiro na sua base para formar o atleta, porque se o atleta der certo, vendo para o exterior, ele joga no meu clube muito bem, ganha título e eu vendo para o exterior de um valor muito exorbitante. Se ele não dá certo, eu pego a indenização de outros clubes, tá? Pego a indenização de outros clubes para ressalvar o meu dinheiro. Salvo, claro, nas questões em que eu me abdicar caso uma outra entidade faça uma proposta maior. Só que daí é opção minha, entende? É opção minha eu abrir mão do jogador. Caso eu não queira abrir mão do jogador, mesmo se eu ficar sem o jogador, eu ainda assim tenho respaldo financeiro, eu não perco dinheiro de tudo que eu gastei com ele, ok? Então, assim, ó, isso são regulamentações que reforçam essa prática de investimento em categoria de base. E isso acaba, por óbvio, né, deixando mais fraca essa vertente dos drafts, digamos assim, essas vertentes dos jogos universitários, de contratar as entidades, procurarem atletas para entregar os seus elencos nas universidades. Né? Infelizmente, né? Vai saber se vai mudar ou não, mas isso daqui é muito consolidado. A categoria de base é extremamente consolidada, todo mundo sabe. Agora, clubes menores, até os clubes do interior têm categoria de base há anos isso. E agora elas vão se reforçando, então, cada ano que passa, isso vai se consolidando ainda mais, tá? O parágrafo 12º, o parágrafo 12, ele fala que a contratação do atleta em formação será feita diretamente pela entidade de prática desportiva formadora, sendo vedada a sua realização por meio de terceiros. E a entidade de prática desportiva formadora, ela deverá registrar o contrato de formação desportiva do atleta em formação na entidade de administração da respectiva modalidade esportiva. Tá? E aí se encerra essa questão do clube formador. Vamos ao artigo 29A. Sempre que ocorrer transferência nacional definitiva ou temporária de atleta profissional, até 5% do valor pago pela nova entidade de prática desportiva serão obrigatoriamente distribuídos entre as entidades de prática desportivas que contribuíram para a formação do atleta na proporção de
1% para cada ano de formação do atleta, dos 14 aos 17 anos de idade, inclusive, 0,5%, né, 0,5 para cada ano de formação dos 18 aos 19 anos de idade, inclusive. E nos parágrafos aqui, ele tem o parágrafo 1 e parágrafo 2. No parágrafo 1º, ele fala que caberá à entidade prática desportiva cessionária do atleta reter do valor a ser pago à entidade prática desportiva cedente 5% do valor acordado para a transferência, distribuindo-os a entidades de prática desportiva que contribuíram para a formação do atleta. O parágrafo 2º fala que, como exceção à regra estabelecida no parágrafo 1º desse artigo, caso o atleta se desvincule da entidade prática desportiva de forma unilateral, mediante pagamento da cláusula indenizatória desportiva prevista lá no inciso 1º do artigo 28 da lei, caberá à entidade prática desportiva que recebeu a cláusula indenizatória desportiva distribuir 5% de tal montante às entidades de prática desportiva responsáveis pela formação do atleta. O percentual devido às entidades de prática desportiva formadoras do atleta deverá ser calculado sempre de acordo com a certidão a ser fornecida pela Entidade Nacional de Administração do Desporto e os valores distribuídos proporcionalmente em até 30 dias da efetiva transferência, cabendo-lhe exigir o cumprimento que dispõe este parágrafo. O artigo 30 fala que o contrato de trabalho do atleta profissional terá prazo determinado com vigência nunca inferior a 3 meses, nem superior a 5 anos, desculpa. O parágrafo único fala que não se aplica ao contrato especial de trabalho esportivo do atleta profissional o disposto nos artigos 445 e 451 da Consolidação das Leis do Trabalho, a nossa CLT. A entidade prática desportiva empregadora que estiver com pagamento de salário de atleta profissional em atraso, no todo ou em parte, por período igual ou superior a 3 meses, terá o contrato especial de trabalho esportivo daquele atleta rescindido, ficando o atleta livre para se transferir para qualquer outra entidade prática desportiva de mesma modalidade, nacional ou internacional, e exigir a cláusula compensatória desportiva e os haveres devidos. Cruzeiro mandou um abraço, né? O Cruzeiro tá aqui, ó, gabaritando esse artigo 31 nosso aqui, tá? Oh, meu Deus. Aqui, a luz não tá muito boa aqui, não tá me ajudando. Aí, agora eu acho que ficou. Esse artigo 31 aqui, o Cruzeiro, ele tá gabaritando o artigo. Por quê? Porque a gente sabe como é que é a situação do Cruzeiro, né? Aqui, quem não lembra do Fala Zezé, do Thiago Neves, né? Cobrando do presidente, né? O Zezé Peela pelo atraso dos pagamentos e que depois acabou acarretando naquela debandada dos atletas todos, com fulcro nesse artigo aqui. Todos, absolutamente todos os jogadores que vazaram do Cruzeiro tiveram fulcro nesse artigo 31, tá? Se valeram desse artigo 31 e conseguiram a rescisão contratual unilateral e se firmaram contra os clubes, tá? O parágrafo 1º, ele fala que são entendidos como salário, para efeitos do previsto no caput, o abono de férias, o 13º salário, as gratificações, os prêmios e as demais verbas inclusas no contrato de trabalho. E o parágrafo 2º fala que a mora contumaz será considerada também pelo não recolhimento do FGTS e das contribuições previdenciárias. O artigo 32, tanto é aqui interessante, aquele caso do Robinho, que está no Grêmio agora, que ele assinou o contrato, ele tinha conseguido a rescisão unilateral, ele assinou o contrato com o Grêmio, e aí o Cruzeiro foi à Justiça, conseguiram reverter na Justiça do Trabalho, e o Robinho ele teve que voltar para o Cruzeiro, e aí o Cruzeiro, com fulcro também daí nesses parágrafos desse artigo 31, ele conseguiu, de novo, confirmar a rescisão unilateral, e aí sim, confirmar a contratação dele com o Grêmio, porque no caso do Robinho, não era o salário que estava atrasado, era essas gratificações que estavam atrasadas, e daí o Cruzeiro, lá na Justiça do Trabalho, conseguiu reverter, porque não era salário, mas na Justiça Desportiva ele foi lá e confirmou, tá? E também no recurso, né, lá na Justiça do Trabalho, ele conseguiu confirmar essa rescisão, e aí conseguiu atender a contratação com o Grêmio. O artigo 32 ele fala que é lícito ao atleta profissional recusar competir por entidade prática desportiva quando seus salários no todo ou em parte estiverem atrasados em 2 ou mais meses. O artigo 34 fala que são deveres da entidade prática desportiva empregadora, em especial,
registrar o contrato especial de trabalho esportivo do atleta profissional na entidade de administração da respectiva modalidade esportiva, proporcionar aos atletas profissionais as condições necessárias à participação nas competições esportivas, treinos ou outras atividades preparatórias ou instrumentais, submeter os atletas profissionais aos exames médicos e clínicos necessários à prática desportiva, e é isto. Isso, vamos ao artigo 35. O artigo 35 fala que são deveres do atleta profissional, em especial, participar dos jogos, treinos, estágios e outras sessões preparatórias de competições com a aplicação e dedicação correspondentes às suas condições psicofísicas e técnicas, preservar as condições físicas que lhes permitam participar das competições desportivas, submetendo-se aos exames médicos e tratamentos clínicos necessários à prática desportiva, exercitar a atividade esportiva profissional de acordo com as regras da respectiva modalidade esportiva e as normas que regem a disciplina e a ética desportiva, tá? E o artigo 38 fala que qualquer cessão ou transferência de atleta profissional ou não profissional depende de sua formal e expressa anuência, por óbvio, né? O atleta cedido temporariamente a outra entidade de prática desportiva que tiver os salários em atraso, no todo ou em parte, por mais de 2 meses, notificará a entidade de prática desportiva cedente para, querendo purgar a mora no prazo de 15 dias, não se aplicando nesse caso o disposto no caput do artigo 31 dessa lei. O parágrafo 1º fala que o não pagamento ao atleta de salário e contribuições previstas em lei por parte da entidade de prática desportiva cessionária por 2 meses implicará a rescisão do contrato de empréstimo e a incidência da cláusula compensatória desportiva nele prevista, a ser paga ao atleta pela entidade de prática desportiva cessionária, tá? Ocorrendo a rescisão mencionada no parágrafo 1º desse artigo, o atleta deverá retornar à entidade de prática desportiva cedente para cumprir o antigo contrato especial de trabalho desportivo. O artigo 40, a gente está terminando, tá? É até o 45. O artigo 40, ele fala que na cessão ou transferência de atleta profissional para entidade de prática desportiva estrangeira, observar-se-ão as instruções expedidas pela entidade nacional de título. As condições para a transferência do atleta profissional para o exterior deverão integrar obrigatoriamente os contratos de trabalho entre o atleta e a entidade de prática desportiva brasileira que o contratou. E o valor da cláusula indenizatória desportiva internacional, originalmente pactuada entre o atleta e a entidade de prática desportiva cedente, independentemente do pagamento da cláusula indenizatória desportiva nacional, ele será devido a esta pela entidade de prática desportiva cessionária, caso esta venha a se concretizar transferência internacional do mesmo atleta, em prazo inferior a 3 meses, caracterizando o conluio com a entidade de prática desportiva estrangeira. Ok? Quem lembra aqui o caso do Santos, né, com Barcelona, né, essa questão aqui. A participação de atletas profissionais em seleções será estabelecida na forma como acordarem a entidade de administração convocante e a entidade de prática desportiva cedente. A entidade convocadora indenizará a cedente dos encargos previstos no contrato de trabalho pelo período em que durar a convocação do atleta, sem prejuízo de eventuais ajustes celebrados entre este e a entidade convocadora. O período de convocação estender-se-á até a reintegração do atleta à entidade que o cedeu, apto a exercer a sua atividade. O artigo 42 fala que pertence às entidades de prática desportiva o direito de arena. Opa, estava sem a... Estava ruim aqui a imagem, desculpa, gente. Desportivo direito de arena, consistente na prerrogativa exclusiva de negociar, autorizar ou proibir a captação, a fixação, a emissão, a transmissão, a retransmissão ou a reprodução de imagens por qualquer meio ou processo de espetáculo desportivo de que participem. O parágrafo 1º fala que, salvo convenção coletiva de trabalho em contrário, 5% da receita 5% da receita proveniente da exploração dos direitos desportivos audiovisuais serão repassados aos sindicatos de atletas profissionais e estes distribuirão em partes iguais aos atletas profissionais, tá? Participantes do espetáculo, como parcela de natureza civil, ok?
O disposto nesse artigo ele não se aplica à exibição de flagrantes de espetáculo ou evento desportivo para fins exclusivamente jornalísticos, desportivos ou educativos, respeitadas as seguintes condições. Ou seja, por exemplo, o clube está contratando um astro, e aí o astro, antes de contratar ou antes de participar, de integrar o elenco, ele aparece na arquibancada lá do estádio num dos jogos. E aí a câmera vai lá e filma ele lá. Ele não tem direito a esse repasse do direito de arena só por esse flagrante. Tá? Aqui é como ele fala, é considerado um flagrante, e aí não integra esse dispositivo aqui dos direitos de arena. Tá bom? A captação das imagens para exibição de flagrante espetáculo ou evento desportivo dar-se-á em locais reservados, nos estádios ou ginásios, para não detentores de direitos ou, caso não disponíveis, mediante o fornecimento das imagens pelo detentor de direitos locais para a respectiva mídia. A duração de todas as imagens do flagrante do espetáculo ou evento desportivo exibidas não poderá exceder 3% do total do tempo do espetáculo ou evento. É proibida a associação das imagens exibidas com base nesse artigo a qualquer forma de patrocínio, propaganda ou promoção comercial. O espectador pagante por qualquer meio de espetáculo ou evento desportivo equipara-se, nos termos do artigo 2º da Lei 8.078, desculpa, eu cortei ele. Equipara-se para todos os efeitos legais ao consumidor, como a gente já leu lá nas primeiras aulas lá. Ok? E aí, o 43 e o 44, ele fala daquelas questões que é vedada a participação do atleta profissional em competições não profissionais e vice-versa, enfim, tá? E que o atleta profissional não pode jogar em competições quando tem finalidade de desporto educacional, desporto militar, enfim. Enfim, e aí viemos ao artigo 45. O artigo 45 ele fala que as entidades de prática desportiva são obrigadas a contratar seguro de vida e de acidentes pessoais vinculado à entidade desportiva para os atletas profissionais com o objetivo de cobrir os riscos a que eles estão sujeitos. E o parágrafo primeiro fala que a importância assegurada deve garantir ao atleta profissional ou ao beneficiário, por ele indicado no contrato de seguro, o direito à indenização mínima correspondente ao valor anual da remuneração pactuada. Tá? E a entidade prática desportiva é responsável pelas despesas médico-hospitalares e de medicamentos necessários ao restabelecimento do atleta enquanto a seguradora não fizer o pagamento da indenização a que se refere o parágrafo 1º desse artigo. Ok? O 46, brinquei para vocês, não era até o 45, era o 46. O 46, ele fala que ao estrangeiro atleta profissional de modalidade esportiva, referido no inciso 5 do artigo 13 da Lei 6.815, tá? De 1980, ele poderá ser concedido visto, observadas as exigências da legislação específica, por prazo não excedente a 5 anos e correspondente à duração fixada no respectivo contrato especial de trabalho esportivo, permitida uma única renovação. E é vedada a participação de atleta de nacionalidade estrangeira como integrante de equipe de competição de entidade de prática desportiva nacional nos campeonatos oficiais, quando o visto de trabalho temporário recair na hipótese do inciso 3 do artigo 13 dessa lei. Parágrafo 2º fala que a entidade de administração do desporto ela será obrigada a exigir da entidade de prática desportiva o comprovante do visto de trabalho do atleta de nacionalidade estrangeira fornecido pelo Ministério do Trabalho e Emprego sob pena de cancelamento da inscrição desportiva, aquele cancelamento lá do BID. Tá? E aí a gente termina então os dispostos que tratam dos contratos dentro da Lei Pelé, tá? E as ressalvas que eu queria fazer para vocês é que assim, acho que mês passado, faz um tempinho aí, eu vi uma palestra com o doutor Bernardo Posa. Ele atualmente ele é um advogado, tá? De um escritório aqui de Porto Alegre, que é bem conhecido por ser um escritório que ele trabalha apenas em prol de atletas, tá? Eles são geralmente o que acontece? Geralmente tanto livros quanto a própria lei, seja ela Estatuto Torcedor, tudo, quando tu lê ela, tu vê que ele é mais respaldado assim em prol dos
dos clubes, das entidades. Por mais que aqui, nessa questão dos contratos, ele trate das, dos direitos dos atletas nesse vínculo empregatício, ele também faz muito peso em cima dos clubes, né? E é muito difícil tu achar livros, tá, que tratem dessas questões com essa visibilidade em prol do atleta em vez de ser em prol do clube. Tá? E aí o Bernardo, o doutor Bernardo, ele fez uma palestra junto a convite do Clube de Extensão de Direito Desportivo da PUC do Paraná, tá? Ele fez essa palestra, eu assisti essa palestra, eu assisti não, né? Eu deixei gravando porque eu estava dando aula para vocês no momento, né? E aí eu assisti essa palestra depois e ela é muito interessante porque ele tratou de questões trabalhistas, tá? Com essa visão voltada para os atletas. E ele faz alguns pontos interessantes para os atletas que eu achei necessário agora nessa aula trazer para vocês, né? Ele ele traz alguns pontinhos, né? E o primeiro ponto que ele traz é do adicional noturno, onde que ele fala assim, ó, no entendimento dele, já que o artigo 7º, inciso 9º, fala que o adicional noturno é um direito de todos os trabalhadores, é evidente que esse adicional, ele é um direito dos atletas também. Tá, mas em qual percentual? A Lei Pelé, ela não prevê esse percentual, como eu falei para vocês nem viram eu falar do adicional noturno, né? No entanto, lá no seu artigo 28, parágrafo 4º, que eu li para vocês, fala que é aplicada subsidiariamente o que dispõe a CLT quando a Lei Pelé não tiver nenhuma disposição. Tá? Portanto, lá no artigo 73, no caput, visualizamos que o adicional noturno deve ser de no mínimo 20%. Ok? E aí ele traz junto aqui a realidade dele, já que ele trabalha com isso, né? Infelizmente, ele fala que a realidade atual é que a maioria das decisões elas não concedem o adicional noturno ao jogador de futebol. E o entendimento majoritário fala que para que o atleta seja agraciado com o adicional noturno, deve-se existir uma previsão expressamente contratual com base no artigo 28, parágrafo 4º, inciso 3º da Lei Pelé, que fala sobre os acréscimos remuneratórios necessários de uma previsão contratual, ok? No entanto, para ele, para o doutor Bernardo, esse argumento ele não sustenta, porque dentro das opções dispostas no dispositivo, não se encontra previsão de adicional noturno. Logo, ele não pode encaixar esse adicional nesse diploma legal, porque não está lá. Tá? Não está previsto lá, não tem lá dentro das gratificações que são inclusas o adicional noturno. Outro argumento que ele usa, aliás, que ele usa não, e outro argumento que é muito visto dentro desse entendimento majoritário é da consideração da premissa de silêncio eloquente por parte do legislador que se mostra presente no caso de diploma legal que a gente tem. E aí ele faz, o que é o silêncio eloquente? O silêncio eloquente, ele é, nas palavras do ministro Barroso, o silêncio eloquente, ele é quando ao não se dizer, se está dizendo, tá? Então, os jogadores, eles entendem que quando a Lei Pelé ela estabelece a carga horária semanal de 44 horas, ela acabou excluindo qualquer outra questão referente ao adicional noturno aos jogadores. E, tipo, só que também não se faz valer esse argumento, na opinião do Dr. Bernardo, visto que o adicional noturno ele é entendido como um direito fundamental previsto na CLT e, portanto, ele não pode ser excluído ou suprimido por nenhum outro diploma legal. Tá? Outro contra-argumento que ele usa é de que a premissa de silêncio eloquente ela não pode ser considerada, visto que na própria Lei Pelé há a previsão de aplicação subsidiária da CLT em casos não explicitados pela própria. Então, não tem como falar silêncio eloquente, porque ele diz, aquele artigo lá, aquele inciso, ele faz essa ressalva, que exclui qualquer argumento de silêncio eloquente. Um terceiro argumento que se utiliza, né, pelos jogadores
é de que, como é um trabalho inerente à atividade de jogador de futebol, estes não têm direito ao adicional noturno. Só que, mais uma vez, esse argumento ele é facilmente refutável, né? Visto que existem trabalhos que são inerentes e são inerentemente noturnos, né? E que possuem esse direito ao recebimento de adicional noturno, como, por exemplo, né? O segurança noturno de um condomínio, né? E aí a súmula 40 do TST trata, por exemplo, dos vigias noturnos. Como eu falei aqui, os vigias noturnos, que eles também têm direito ao adicional noturno, mesmo sendo uma prática inerentemente noturna, né? É um trabalho inerentemente noturno. Dentre os vários argumentos já citados, há também o argumento de que o adicional noturno ele já estaria incluído no salário base do jogador de futebol, o que é um absurdo aqui, tratado pelo Dr. Bernardo, né? Porque em nenhum trabalho do país existe essa inclusão de adicionais dentro do salário base. Além disso, na súmula 91 do TST, é vedada a aplicação de salário complessivo. E o que é o salário complessivo? É quando uma empresa ela paga aquelas parcelas, né, aquelas parcelas salariais de forma unificada, sem especificar ao que cada um se refere. É aqueles cheques, quando tu recebe aquele cheque, ele diz lá, tipo, salário 3 mil. E aí as gratificações não tem, eu só diz assim, salário 3 mil, entende? E aí dentro do 3 mil, ali, tal coisa. Por exemplo, até no estágio, quando tu vai fazer um estágio no TJ, ele te dá direitinho lá quanto que tu vai receber por dia por hora trabalhada, quanto tu vai receber por vale transporte, quanto tu vai receber por vale alimentação. Tá bem explicitozinho, bonitinho. E é isso, se não tivesse, seria um salário complessivo, ok? E por fim, a gente tem como um dos argumentos mais utilizados, né, o argumento das especificidades. Tá? Só que assim, quais são essas especificidades? Tá? Quais são as especificidades que são capazes de suprimir direitos que são fundamentais e legais e que não fazem restrição a nenhum trabalhador? Tá? Ninguém sabe, porque eles não falam, eles só falam tipo, com base nas especificidades do caso concreto, entende? Só que eles não mencionam quais são essas especificidades, entende? Então, é bem complicado essa questão. O segundo ponto que ele trata é sobre a utilização fraudulenta do contrato de direito de imagem, que é a cessão de uso, tá? E aí ele faz uma introdução, né? Ele diz que é necessário saber o porquê que os clubes fazem a utilização desses contratos de direito de imagem de forma fraudulenta. Principalmente isso se dá por conta de os valores pagos ao jogador através do contrato de direito de imagem, eles possuem natureza civil, tá? E não salarial. Logo, esses valores eles não entram nos cálculos de 13º, férias, etc. Mantenha essa informação para vocês. O legislador, para evitar essa prática, ele instituiu no parágrafo único do artigo 87A da Lei Pelé que os contratos de cessão de imagem eles não podem ultrapassar 40% da remuneração total, tá, paga ao jogador. Sendo que essa remuneração total ela será calculada pela soma do salário mais o próprio valor pago a título de direito de cessão de imagem. Tá? Aí já existe outra incongruência, tá? Porque quando se fala no direito do trabalho de remuneração, não se fala em parcelas cíveis, tá? Então o legislador ele inseriu esse artigo que acaba beneficiando os clubes para que eles poderem acabar colocando maiores valores, tá? Maiores valores no contrato de direito de imagem. Então, por exemplo, vamos supor que o jogador ele receba 5 mil reais de salário e 5 mil reais de direito de imagem, totalizando 10 mil reais. 40% de 10 mil reais é 4 mil reais. Logo, o jogador ele já está recebendo um valor de direito de imagem que é acima do permitido pela lei, porque a lei só permite 40%. Se ele recebe 5 mil de salário e 5 mil de direito de imagem, ele está recebendo 50%. Tá? Pela jurisprudência, o doutor ele relaciona uma série de requisitos que o julgador ele leva em consideração para saber se estamos presentes diante de um contrato legítimo ou fraudulento. E são eles:
a efetiva utilização dos direitos cedidos, que são notadamente para fins econômicos, mas também para fins sociais. Por exemplo, se o clube ele faz um contrato e nunca se utiliza da imagem do atleta ou do apelido desportivo do atleta, fica evidente que a gente está diante de um contrato fraudulento, tá? A segunda questão é notoriedade do jogador. Se o jogador ele não é reconhecido por ninguém da população, já se configura fraudulenta a elaboração de um possível contrato de direitos de imagem com esse jogador. Ou seja, tu só pode fazer um contrato de direito de imagem se aquele jogador ele tem ele é reconhecido de alguma forma, tá? Mesmo que minimamente, mas ele tem que ser reconhecido. Então é por isso que é muito provável que atletas de formação eles não possuam contratos de cessão de imagens. Por isso que, dada toda uma questão de, tipo de medidas que os clubes vêm tomando junto com as questões com as empresas audiotelevisivas, agora se está dando mais atenção para as competições sub-20. A gente vê o Campeonato Brasileiro sub-20 sendo totalmente transmitido, a gente vê a Copa São Paulo, que ela tem uma grande mídia em cima, porque para dar visibilidade para esses jogadores, porque daí os clubes eles podem sim aplicar esses contratos de direito de imagem para o jogador, porque eles vão ser reconhecidos, entendeu? Eles já vão ter alguma notoriedade, mesmo que baixa, comparado aos outros jogadores, mas vão ter, entende? O terceiro ponto que ele fala é o efetivo retorno econômico e social ao valor acordado. Ou seja, se o contrato de direitos de imagem ele é firmado em R$10.000, porém o retorno financeiro é de R$500, já se configura em um contrato fraudulento. Ou seja, eu pago R$5.000 em direito de imagem desse jogador. Esses R$5.000, dentro deles, vão estar uso de banner, uso de propaganda, qualquer coisa. Quando o Inter e o Grêmio também vão lá, eles postam a escalação antes do jogo, eles postam um jogador lá, entende? Tipo, utilizar a imagem desse jogador. E isso tem que dar um retorno, ou seja, venda de camisa, sei lá, notoriedade, falar na mídia, ele está sendo especulado, qualquer coisa. Isso tudo consta como um retorno financeiro. Se não tiver o retorno financeiro compatível com o que se paga de direito de imagem, é considerado um contrato fraudulento de direito de imagem. Mesmo que ele esteja tipo, respondendo os limites ali de 40%, tá? O quarto ponto que os legisladores utilizam é a questão do percentual de 40%. Quando a lei estabelece 40% como teto legal, é evidente que um jogador mediano ou pequeno, ele não pode se valer do percentual de 40%. Esse percentual é um percentual máximo e ele deve ser utilizado pelos atletas que possuem um máximo de apelo comercial e midiático, ou seja, só vai se valer de 40% do seu salário sendo como direito de imagem atletas como Gabigol, D'Alessandro, Jeromel, deixa eu ver, porra, não sei. Neymar, digamos assim, entendeu? Só esses que eles têm grande apelo midiático, aí sim eles podem se valer dos 40%. Tá? Já os outros, por exemplo, vamos ver aqui, o Daniel, não é Daniel, desculpa, o Danilo, terceiro goleiro do Inter. Ele é conhecido, sim, a gente conhece, os torcedores colorados sabem quem ele é. Mas ele não é notoriamente conhecido para se valer de 40% dos direitos de imagem, né? É isso que eles falam aqui. E aí, ele fala que existe o decreto 7.984 de 2013, que traz em seu parágrafo 2º do artigo 45, que todos os atos praticados em um contrato de direito de imagem visando fraudar direitos dos atletas, eles serão considerados não só nulos, como também nulos de pleno direito, ok? E aí ele finaliza esse ponto. Ele vai para o terceiro ponto interessante dessa palestra dele, que é sobre o repouso semanal remunerado, que é aquelas 24 horas consecutivas ininterruptas, tá?
E aí ele fala, bom, existe até previsão expressa de que é direito sim do atleta ao repouso semanal remunerado. A previsão está lá no artigo 28, parágrafo 4º, inciso 4 da Lei Pelé, que eu li para vocês. Além dessa previsão, tal benefício também é previsto como direito fundamental previsto no artigo 7º da Constituição. A diferença das duas previsões é que a Constituição prevê um repouso semanal remunerado que ele seja considerado preferencialmente aos domingos. E o legislador, para resolver esse impasse, ele dispõe que o repouso seja preferencialmente considerado o dia posterior às partidas, como a gente leu no inciso, tá? O quarto ponto, ele trata sobre o seguro desportivo, que está lá no artigo 45 da Lei Pelé. Primeiro que o seguro desportivo ele é obrigatório, já começa daí, como eu li para vocês. A lei ela obriga aos clubes o pagamento do seguro desportivo aos atletas, e o seu valor ele é calculado pelo valor anual referente ao salário pago ao atleta. Por exemplo, salário mensal do atleta é de R$ 100.000, o seguro desportivo é de no mínimo 12 vezes mais. Ou seja, de no mínimo R$ 120.000 para esse atleta. Tá? É necessário frisar aqui que enquanto o seguro não for liberado, tá, o responsável pelo pagamento e todas as despesas médicas, ele é do clube, tá? Como tem a previsão lá que eu li para vocês no inciso. Ok? E aqui o quinto e último ponto que ele trata, que é interessante também, ele trata dos contratos de trabalho dos treinadores de futebol, que é a lei que ele é regido, muita gente não sabe, acha que é um contrato especial de trabalho desportivo, não é. Ele tem um fulcro, ele tem uma lei que é a Lei 8.650 de 93, que trata desses contratos. Então ele fala que a lei específica que legisla a questão dos contratos de trabalho de contratos de treinador de futebol diz diversas coisas. A primeira delas é que os treinadores eles não assinam a CETD, né, que é o contrato especial de trabalho desportivo. Esse ele é assinado obrigatoriamente pelos atletas de futebol. Eu falo aqui obrigatoriamente por quê? Porque os outros atletas, eles não são, das outras modalidades, eles não são obrigados a assinar esse contrato, ok? A segunda questão dessa lei é que os treinadores eles têm ampla, total e irrestrita liberdade de orientação técnica e tática da equipe de futebol, tá? No caso, o treinador ele tem total direito de escalar a equipe e treiná-la da forma como bem entender, tá? Mesmo que isso vá contra o que os dirigentes do clube desejam. Logo, mediante essa lei, se torna ilegal a possível demissão de justa causa do técnico por insubordinação, tá? Por fim, cabe ressaltar que os treinadores, por não assinarem contratos especiais de trabalho esportivo, eles não são agraciados com as cláusulas contratuais específicas desse tipo de contrato, tá? Que é aquela, o treinador ele não possui cláusula indenizatória como possui o atleta. Tá, e aí a gente vê como caso recente, eu até já mencionei aqui em outra aula, o caso do Benfica com o contrato do Jorge Jesus, tá? Ele foi amplamente divulgado que o Benfica ele teria pago cláusula indenizatória para o Flamengo. A cláusula indenizatória do técnico. Não foi isso, isso não ocorreu. O que ocorreu, o que foi pago, foi uma cláusula penal que foi acordada, pois os treinadores, eles estão. Os treinadores, e aqui eu quero falar para vocês. Lembra lá na Lei Pelé que fala que o contrato especial de trabalho desportivo não está sob a égide dos artigos 475 e 480? Pois é, como os treinadores não assinam esse tipo de contrato, eles estão sob a égide do artigo 480 da CLT. E lá prevê essa cláusula penal, tá, entre os atletas, que funciona daí sim como uma cláusula indenizatória, ok? E é isso. Essas são as pontuações que eu gostei de trazer para vocês dessa palestra que eu vi. E aqui a gente encerra a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre essa aula, vocês podem me mandar mensagem, tá? Que eu respondo. Assim que eu pegar o telefone, eu consigo responder para vocês na hora, tá? Se não, depois. E é isso aí. Feito, pessoal. Muito obrigado. Eu espero que vocês gostem e até semana que vem. Deixa eu finalizar essa gravação.